Dinheiro, tema que gera fascínio, dúvidas e muitas vezes frustração. Alguns o dominam, outros o perseguem incessantemente. Mas afinal, o que realmente se esconde por trás dessa ferramenta tão poderosa? Esqueça as fórmulas matemáticas frias e complexas. As decisões financeiras mais importantes são tomadas em um ambiente bem diferente. A mesa de jantar. É ali, entre familiares e amigos, que o ego, o orgulho, o medo e a história pessoal entram em cena, influenciando profundamente nossas escolhas. A relação com o dinheiro é complexa e vai além da aritmética. É uma dança entre a lógica fria das planilhas e a matemática humana, moldada por nossas experiências e emoções. Cada um de nós possui um DNA financeiro único, moldado por gerações anteriores, experiências de vida e o ambiente em que crescemos. Imagine o impacto de eventos como a alta da inflação na década de 60 ou o crash do mercado de ações nos anos 80, na visão de diferentes gerações sobre o dinheiro. Neste vídeo, embarcamos em uma jornada inspirada na obra de Morgan Housel, autor do best-seller A Psicologia do Dinheiro. Desvende os segredos do dinheiro, compreenda como suas decisões financeiras são influenciadas pelo seu passado e aprenda a construir um futuro financeiro sólido e próspero. Imagine duas pessoas, uma nascida em 1950, outra em 1990. A primeira viveu a alta da inflação, moldando sua visão sobre investimentos. Já a segunda, com inflação baixa, tende a se preocupar menos com isso. Cada um de nós toma decisões financeiras com base em suas experiências e crenças individuais, moldadas pela família, vivência e contexto histórico. Agimos de acordo com o que faz sentido para nós, mesmo que para outros pareça irracional. Como diz Morgan Housel, as pessoas fazem coisas malucas com dinheiro, mas ninguém é louco. Cada um possui uma visão de mundo única e não existe uma maneira universalmente correta de gerenciar finanças. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, acumulou a maior parte de sua fortuna, 81,5 bilhões de dólares, após os 60 anos. Qual o segredo? Tempo e juros compostos. Buffett começou a investir aos 10 anos, aproveitando o poder dos juros compostos. Quanto mais cedo você começar, maior o tempo para seu dinheiro crescer exponencialmente. Imagine um investimento de R$1.000 a 8% de juros. Em um ano, você recebe R$80 de juros, totalizando R$1.080. No segundo ano, os juros são calculados sobre 1.080, não apenas sobre os R$1.000 iniciais, rendendo R$ 86,40. Ou seja, você ganha juros sobre os juros. Warren Buffett, o lendário investidor, começou aos 10 anos e acumulou $1 milhão aos 30. Imagine que ele tivesse gastado tudo na juventude e só começasse a investir aos 30 anos, com 22% de retorno anual. Aos 60 anos, seu patrimônio seria de apenas 11,9 milhões menor que seus 84,5 bilhões de dólares reais. O tempo é crucial para o poder dos juros compostos. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer exponencialmente. Embora Buffett seja o investidor mais rico, Jim Simons obteve retornos anuais médios de 66% desde 1988, contra 21% de Buffett. A lição? Comece cedo e deixe o tempo trabalhar a seu favor, independente do seu estilo de investimento. Embora Jim Simons tenha obtido retornos anuais médios impressionantes de 66% contra os 21% de Buffett, seu patrimônio líquido é de apenas 21 bilhões de dólares, 75% menor que o de Buffett. Qual o segredo? Tempo e capitalização. Simons só começou a investir seriamente aos 50 anos, enquanto Buffett investe desde os 10. Essa diferença crucial de 40 anos de capitalização fez toda a diferença. Housel estima que se Simons tivesse investido pelo mesmo tempo que Buffett, seu patrimônio líquido hoje seria de 63,9 quintilhões, 900 quatrilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões e 160 mil dólares. O tempo é o ingrediente mágico que transforma pequenos investimentos em fortunas colossais. Comece a investir cedo, deixe o tempo trabalhar a seu favor e desfrute do poder da capitalização. Por que somos inclinados ao pessimismo financeiro? O pessimismo é um inimigo silencioso do sucesso financeiro. Apesar das evidências que indicam que as coisas geralmente melhoram ao longo do tempo, tendemos a nos concentrar em eventos negativos e subestimar o potencial positivo.
O pessimismo se alimenta da natureza imediata das más notícias. Uma queda no mercado de ações atrai atenção instantânea, enquanto um crescimento gradual passa despercebido. 500.000 de vidas americanas são salvas a cada ano por avanços médicos, mas esse progresso lento recebe menos atenção do que tragédias repentinas como terrorismo ou desastres naturais. Reconhecer o poder do tempo e da capitalização é essencial para superar o pessimismo financeiro. Acredite no potencial positivo do longo prazo e tome decisões conscientes para construir um futuro financeiro próspero. Em 1968, a sorte sorriu para um jovem Bill Gates. Dos 300 milhões de estudantes no mundo, apenas 300 frequentavam a Lakeside, uma escola em Seattle que, por pura sorte, possuía um computador Teletype Model 30, uma raridade na época. Essa oportunidade única moldaria o futuro de Gates. A chance de um estudante do ensino médio ter acesso a um computador era de apenas 1 em 1 milhão. Essa vantagem inicial, somada à inteligência e visão de Gates, deu origem à Microsoft. Muitas vezes esquecido, Kent Evans era um colega de Gates e Allen na Lakeside, tão inteligente e visionário quanto eles. Ele poderia ter sido cofundador da Microsoft, mas um trágico acidente de montanhismo tirou sua vida antes de terminar o ensino médio. As histórias de Gates e Evans ilustram as duas faces da moeda, a sorte e o risco. Gates teve a sorte de ter acesso a um computador, enquanto Evans teve o azar de sofrer um acidente fatal. Apesar da sorte de Gates, seu sucesso não se deve apenas a isso. Sua inteligência, trabalho árduo e visão de futuro também foram cruciais. Da mesma forma, a morte de Evans nos lembra da fragilidade da vida e da importância de aproveitarmos as oportunidades que temos. Na jornada da vida, a sorte e o risco são como os ventos e as ondas que impulsionam nosso veleiro. Podemos ajustar o leme e as velas, mas a direção e a velocidade final dependem de fatores externos que nem sempre podemos controlar. O sucesso é uma combinação complexa de talento, trabalho árduo, oportunidades e, sim, sorte. Reconhecer essa combinação nos ajuda a abordar nossas decisões financeiras com humildade e realismo. Muitos acreditam que a riqueza é o caminho para a felicidade. Mas a verdadeira chave, segundo Morgan Housel, reside na liberdade de fazer o que você quer, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser. A busca incessante por riqueza material leva muitos a sacrificar tempo e controle sobre suas vidas. No entanto, estudos comprovam que o controle sobre seu tempo é o maior preditor de felicidade, mais do que dinheiro, bens ou status. Buscar dinheiro sem valorizar o tempo é como encher um balde furado. A água vazará constantemente, assim como a felicidade se esvai sem tempo para aproveitar os frutos do trabalho. Heinz Berggruen, um refugiado da Alemanha nazista que se tornou um dos maiores negociantes de arte, construiu sua fortuna com sabedoria e trabalho árduo. Mas o que o tornava verdadeiramente rico era a paixão pela arte e a alegria de compartilhar sua coleção com o mundo. Em 2000, Berggruen vendeu parte de sua coleção de arte por mais de 100 milhões de euros. Como ele conseguiu adquirir tantas obras-primas? Foi habilidade ou sorte? De acordo com a Horizon, empresa de pesquisa, grandes investidores em arte compram grandes quantidades de obras e as mantêm por um longo período. Eles esperam que algumas se tornem famosas e valham muito dinheiro, mesmo que a maioria não valha muito. Ou seja, não se trata de acertar sempre, mas sim de ter um portfólio diversificado e esperar que alguns vencedores apareçam. Talvez 99% das obras que Berggruen comprou em vida tenham pouco valor, mas isso não importa se o outro 1% for uma obra de Picasso. Esses eventos são chamados de caudas longas, quando um pequeno número de eventos pode ser responsável pela maioria dos resultados. As caudas longas da coleção de arte de Berggruen o levaram à fortuna. A história de Berggruen ensina uma lição valiosa sobre investimentos. O conceito de cauda longa também se aplica a muitos aspectos de negócios e investimentos. Um exemplo óbvio é o capital de risco. A maioria das startups em um fundo de capital de risco falhará e perderá dinheiro. Mas algumas startups atípicas, com retornos de 20 vezes mais, compensam as perdas. A Amazon, por exemplo, gerou 6% do retorno do S&P 500 em 2018, sendo apenas uma empresa. Seu crescimento foi impulsionado principalmente por 2 eventos de cauda longa, Amazon Prime e Amazon Web Services. Após o lançamento desastroso do Fire Phone, Jeff Bezos, fundador da Amazon, disse:
Se você acha que isso é um grande fracasso, estamos trabalhando em fracassos muito maiores agora. Alguns deles farão com que o Fire Phone pareça um pontinho. Bezos entende que não há problema em cometer erros e falhar com a maioria dos produtos, se o processo criar 1% de produtos de cauda longa que impulsionam tudo. Muitas vezes, os eventos que determinam o sucesso são não intuitivos e ocultos para nós. Vemos apenas o produto final, ignorando as falhas e o aprendizado que o levaram até lá. Imagine um comediante de stand-up. No especial da Netflix, ele parece incrível. Mas o que você não vê são as milhares de piadas testadas e descartadas em pequenos clubes por todo o país. O especial é o resultado de um árduo processo de tentativas e erros, onde apenas 1% das piadas realmente fizeram o público rir. O mesmo princípio se aplica a investimentos e finanças. As caudas longas prevalecem, mas a maioria as ignora. Quando as coisas dão errado, tendemos a reagir de forma exagerada, esquecendo que o sucesso final pode ser determinado por um pequeno número de eventos, mesmo que muitos outros falhem ao longo do caminho. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, escolheu quase 500 ações, mas apenas 10 delas geraram a maior parte do seu dinheiro. Isso demonstra que mesmo os melhores selecionadores de ações erram, e o sucesso final depende de acertar algumas apostas grandes e ter paciência para esperar os resultados. Bons líderes também não acertam sempre. A verdade é que mesmo os mais experientes tomam boas decisões apenas na metade das vezes. O importante é aprender com os erros, ajustar a estratégia e continuar avançando. Reconhecer que erros e falhas são inevitáveis é crucial para o sucesso. As coisas podem dar errado, mas isso não significa que o resultado final não será positivo. Concentre-se em fazer o seu melhor, aprenda com os erros e tenha fé no poder das caudas longas. Muitos confundem ostentação com riqueza verdadeira. Ser rico se refere à renda atual e bens materiais, enquanto a riqueza real reside nos ativos financeiros que você ainda não gastou. A riqueza real está além das aparências. É fácil supor que alguém em um carro luxuoso seja rico, mas a realidade pode ser bem diferente. Muitos vivem endividados, financiando um estilo de vida ostentoso que não podem sustentar. A verdadeira riqueza não se define por carros, joias ou casas, mas sim pelos ativos financeiros que você ainda não gastou. Acumular riqueza exige autocontrole e moderação. Aqueles diamantes, relógios e upgrades que você resiste em comprar contribuem para a sua fortuna geral. Modelos ricos que ostentam seus bens são facilmente encontrados, mas a verdadeira riqueza está escondida e, por isso, mais difícil de imitar. Somos condicionados a acreditar que ter dinheiro significa gastá-lo, mas a verdadeira chave para construir riqueza é economizar e investir o que você tem. Imagine escalar uma montanha em busca da vista espetacular do topo. O sol pode brilhar ou a chuva cair, você pode se perder, cair e se machucar. A dificuldade da jornada nem sempre é aparente do início. Do chão, o caminho parece óbvio, mas ao longo da subida, você precisará se adaptar e ajustar sua rota para alcançar o pico. Você não tem ilusões de escada rolante mágica que o levará ao topo sem esforço. Antes de iniciar a subida, você entende que a incerteza e o risco são o preço da conquista. Ao investir no mercado de ações, muitos acreditam que podem evitar incertezas e riscos, obtendo algo por nada. Housel compara o mercado de ações a comprar um carro. Você se depara com 3 opções. Carro novo. Representa uma meta de retorno de 12% no mercado de ações. O preço é alto, mas a recompensa também é maior. Carro usado, mais barato, mas com menor retorno. Um investimento mais seguro, mas com apenas 4% ao ano. Carro roubado, a tentativa de obter algo por nada. 99% das pessoas evitam essa opção, pois as consequências superam os benefícios. Enquanto na vida real, a maioria evita roubar um carro por causa das consequências, no mercado de ações, muitos acreditam que podem obter altos retornos sem pagar o preço. Tentam diversas estratégias para vencer o mercado, ignorando os riscos envolvidos. Alcançar retornos de 11% ao ano por 30 anos, por exemplo, exige disciplina. O Dow Jones entregou esse retorno médio entre 1950 e 2019, mas com altos e baixos ao longo dos 69 anos. Para muitos, a volatilidade do mercado é traumática, levando-os a tentar entrar e sair rapidamente, buscando atalhos que os livrem da dor da incerteza. Essa atitude, porém,
tem um preço alto: a perda de retornos no longo prazo. O preço do investimento não se limita a valores monetários. Envolve lidar com as emoções, o medo e o risco inerentes à volatilidade do mercado. Reconhecer que o sucesso tem um preço é crucial. Esse preço, como em qualquer outro produto, deve ser pago. O segredo é se convencer de que vale a pena. A taxa de admissão ao mercado de ações é o preço da chance de alcançar retornos altos no longo prazo. Lembre-se, não há garantia de sucesso. Se você encarar a taxa de admissão como uma punição, nunca aproveitará a experiência. Esteja disposto a pagar o preço e acredite no potencial do mercado. Evite a adaptação hedônica à esteira hedônica, onde cada conquista move a meta ainda mais adiante. Bernie Madoff e Rajat Gupta, apesar de ultra-ricos, buscavam mais e mais, recorrendo ao crime. A busca incessante por riqueza e sucesso sem limites leva à infelicidade e à falta de realização. Aprenda a reconhecer quando é suficiente e desfrute das conquistas alcançadas. Até breve.